A palavra-chave do estudo vai ser essa daqui, a vinda de Jesus. Eu peguei a palavra a vinda em todos os lugares do Novo Testamento e separei para vocês em 2 slides, tá certo? Então a vinda está no singular porque trata de uma só vinda. A outra linha que vocês conhecem, vocês sabem o que eles vão fazer. Vinda, 2, às vezes até 3. Dia do Senhor, 1. Dia de Cristo, outro. Não dá para eles colocarem um só, porque a linha deles vai entrar em conflito, vai desabar. Mas o Senhor e Cristo é a mesma coisa, não é? Quando se trata de Senhor, nosso Senhor, e o dia de Deus, o dia de Cristo, eles separam isso como se o dia do Filho fosse um, o dia do Pai fosse outro. Invenção da palavra de Deus. Invenção que colocaram na palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está falando isso. O dia de Deus, ou o dia do Senhor, é o dia de Cristo. Tem essas 3 expressões, dia de Deus, dia do Senhor, dia de Cristo, e a linha pré-separa. Não pode colocar junto. E aí eles vão definir quando que a palavra de Deus está falando uma coisa, quando que a palavra de Deus estaria falando outra, só que eles escolhem só alguns textos selecionados. De maneira que até a palavra ira, eles interpretam de maneira equivocada. Eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, uma linha prepara o povo para o que há de vir, a outra linha desprepara. Você que escolhe se você vai estar preparado ou despreparado, ok? Então a palavra-chave é a vinda de Jesus. É importante estudar esse assunto. Não é apenas por querer defender uma linha ou por querer achar que está certo. Isso é importantíssimo. De maneira que pessoas que ensinam isso de maneira errada, as que se propuserem ensinar isso e errar, vão perder galardão diante dos apóstolos de Cristo. Porque um dia todos nós estaremos diante de 12 tronos. Eles irão julgar toda a igreja. Eles irão determinar o galardão para cada pessoa. E tem pessoas que pregam essa linha, a vinda de Jesus, de tal maneira que causam dano à alma dos outros. Causarão dano. Agora não acontece nada. Não está acontecendo nada, né? Agora a pessoa está crendo e está ensinando. Mas quando chegar o momento e o arrebatamento não acontecer e as pessoas estiverem esperando serem livradas da grande tribulação e não forem livradas, e aí essas pessoas estarem despreparadas, aí o acerto de contas virá, aonde o Senhor vai cobrar cada palavra falada por cada pastor que prometeu uma vinda, uma subida antes da grande tribulação, despreparando os santos para esse momento. E o apóstolo Paulo fez questão de preparar os santos para a grande tribulação. E grande tribulação não é ira de Deus. Pode ficar tranquilo. Nenhum dos santos vão passar pela ira de Deus. Eu já falei isso em outros vídeos, tá? Então não vou falar nesse vídeo. Aqui eu quero falar sobre a vinda. Então, nesse primeiro slide, tem aqui essa parte de cima, aonde nós vamos de 1 Coríntios 15 para Levíticos 23. Aí nós vamos ver alguns textos aqui. Tá dando para ver? Efésios 2, Oséias 1 e Oséias 6. E depois nós vamos para essa parte aqui de baixo, aonde eu separei aqui 5 vezes a palavra vinda. 1 Tessalonicenses 2, 3, 4 e 5. Em cada capítulo vai aparecer a expressão a vinda do nosso Senhor. Em 2 Tessalonicenses 1 e 2 vai aparecer também a vinda. Na verdade, em 2 Tessalonicenses não vai aparecer escrito a expressão a vinda, mas vai falar de tal maneira da vinda do Senhor que, se você meditar no que está falando aqui nesse capítulo, por isso que eu coloquei uma chave, você vai ver que a linha pré é um erro grotesco. Por isso que eles não leem 2 Tessalonicenses capítulo 1. Coloca aí no comentário algum pastor pré-tribulacionista que explicou para você 2 Tessalonicenses capítulo 1. Coloca aí que eu quero ver, eu quero ir lá nesse link e ver o que ele está falando. Mas você vai ver muitos pastores explicando 2 Tessalonicenses capítulo 2. Pastores que eu já mencionei no meu canal, já mostrei o rosto, já mostrei eles mesmos falando como eles conseguem torcer passo a passo do capítulo 2, ao ponto de falar que a palavra apostasia significa arrebatamento. Você já viu pastores falando isso? Vocês vão ver. Por exemplo, um pastor que torce muito esse capítulo, que é mestre, para mim é o sumo pastor que torce 2 Tessalonicenses capítulo 2.
Não tem ninguém melhor que ele para fazer isso. Natan Rufino. Se você não conhece, coloca no campo de busca, Natan Rufino, e vai ver o que ele fala sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não tenho medo nenhum de indicar o canal dele. Assiste o meu vídeo, ou vai lá assistir o vídeo dele, e depois volta no meu vídeo e vê a diferença de explicação. Vê. Ele vai torcer tanto esse capítulo e vai botar tanta informação ali, tanta coisa que vai ser falada, para que a ideia não seja percebida por você, que no final você vai acabar aceitando. Mas você vai ver que não condiz com o geral da palavra de Deus. É apenas um homem que torce a palavra a seu bel prazer para sustentar uma doutrina humana que vai ser cobrada dele quando vier o acerto de contas. Porque a doutrina pré-tribulacionista, ela é errada, reprovada pela palavra, mas ela não tira a salvação, dependendo do que a pessoa vive. Entendeu? Mas tem certas pregações que, além da pessoa ensinar errado e despreparar a igreja para a vinda do Senhor, ensinando aquilo que os apóstolos não ensinaram, ainda essas pessoas se inclinam para a carne e fazem coisas que não agradam o Senhor. Mas se essas pessoas lutam contra a carne, só que ensinam errado, vai ser tudo passado e revisado pelos 12 apóstolos de Cristo. Sabia? Sabia que todos nós que pregamos a vinda do Senhor estaremos um dia diante do Senhor Jesus e dos 12 apóstolos, e eles irão mostrar onde nós acertamos e onde nós erramos? E aí vai ser entregue o galardão para cada um. E tem certas porções da linha pré-tribulacionista que causarão dano à alma do homem, golpeando a consciência deles, fazendo eles ficarem despreparados para aquele momento. E aí essas pessoas perderão a sua fé, se desviarão do Senhor, porque esperavam uma coisa e não aconteceu. Somando as inclinações da carne dela, os seus próprios erros, não vai ser cobrado só do pastor que ensinou, vai ser cobrado delas mesmas, mas somando tudo isso, essas pessoas sofrerão dano e será cobrado de quem ensinou também. Aí é perigoso. Ok? Então, 2 Tessalonicenses 1 é a chave para você entender corretamente 2 Tessalonicenses 2. É apenas uma das chaves, porque no próprio capítulo, no próprio 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai mandar referências para Isaías, para Daniel, para um monte de profetas, aonde vai ser impossível você colocar a linha pré-tribulacionista. E aí, pastores como esse, o Natan Rufino, já preparou uma mensagem para explicar isso para você. Ele vai dizer isso daqui, prepara o ouvido. Ele vai dizer que o arrebatamento é uma doutrina só do Novo Testamento. Nem o Senhor Jesus falou sobre isso. Falou pisando em ovos, falou assim, sabe, meio que cuidadosamente, mas deixou para o apóstolo Paulo, e ele revelou de boca para o apóstolo Paulo a doutrina do arrebatamento. Então não tem como você ir lá nos profetas, observar, verificar. Não teria como, porque foi uma doutrina só para o Novo Testamento, falada da boca de Jesus para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ensinou da boca dele para a igreja, e se for para acreditar, tem que acreditar na boca dele. Fazendo com que as pessoas não vão nos profetas verificar as palavras, fazendo com que as pessoas queiram interpretar a carta do apóstolo Paulo só pelo Novo Testamento, e assim elas erram em todos os pontos. Essa é a mensagem que o Natan Rufino vai nas igrejas pregar, pastores como ele, e ainda recebe oferta e dízimo para dar leite adulterado para o povo. Mas quando você olhar para a doutrina do arrebatamento, as expressões trombetas, dia da expiação, voz do arcanjo, mais o que? Vinda como um ladrão, dia do Senhor, todas essas expressões que remontam a doutrina do arrebatamento, você vai ver que saiu tudo dos profetas. Cada ponto que o apóstolo Paulo fala, todos os pensamentos, os mortos primeiro, depois os vivos, e aí os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e o arrebatamento será junto. Cada porção, cada palavra, cada pensamento veio dos profetas. E o Natan Rufino faz com que as pessoas abandonem tudo isso.
Por isso que vai ser cobrado dele. Dele e de todos aqueles que gravam e replicam essa mensagem. Vai ser cobrado. Então, nós vamos ver essa parte aqui. Aí, 1 Tessalonicenses 3, você vai ver que ele fala da vinda do Senhor e tem o texto de Zacarias. Ele cita Zacarias 14. E quando você vai verificar isso na linha pré, você leva um susto. Você chega a se perguntar por que foi inventada a linha pré. Ou seja, ele já citou Zacarias 14 aqui. E ele, no capítulo 3, preparou o povo para entender o que ele iria falar no capítulo 4. Aonde ele fala. Aqui eu coloquei um desenho. Vou dar um zoom aqui só para ficar mais fácil para ver. Aonde ele fala que os mortos, primeiros os mortos, vão ser ressuscitados. Depois os vivos serão transformados. E juntos seremos arrebatados. De maneira que ele fala que os vivos não irão passar na frente dos mortos, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão transformados. De onde ele aprendeu isso? Alguém iria dizer, Jesus veio, apareceu para o apóstolo Paulo e disse, apóstolo Paulo, papel, caneta, vamos lá para a nossa aulinha particular, vou ensinar o arrebatamento para você. Não tem nos profetas, isso daqui é só para você, tá? E você vai passar isso para a igreja. Pessoas desviadas da verdade, eu tenho até vergonha de falar isso. Até vergonha de mencionar isso. Mas essas palavras que eu mencionei são desses pastores. Você acredita que chegaram a falar isso? Até que ponto vai o homem querendo defender a doutrina do homem? Os mortos primeiro, depois os vivos transformados. Eu cito aqui 10 textos dos profetas, aonde o apóstolo Paulo remonta essa mensagem. Eu consigo reconstruir ela do Antigo Testamento. E aí o arrebatamento, para encontrar o Senhor nos ares, junto. Aí a linha pré, o que ela faz? Um arrebatamento antes, um arrebatamento no final. Pastores como Lamartine Pozzella prega 3 arrebatamentos. É um absurdo isso. 3. E não é só Lamartine Pozzella, não. O chamado pastor Jefferson Neto prega assim também. Aprenderam de livros americanos. Um arrebatamento antes da grande tribulação, um arrebatamento no meio e outro arrebatamento no final. Você já parou a pensar nisso? Dizem que é o arrebatamento, a colheita da cevada, do trigo e das uvas. Cevada, trigo e uva. A cevada, a igreja, o trigo, os judeus que ficam na grande tribulação e vai ter um arrebatamento no meio, e as uvas, aqueles que serão amassados, esmagados no final da grande tribulação, mais povo de Deus. 3 arrebatamentos. Irmão, o diabo gosta da palavra de Deus também, sabia? Ele gosta de entrar na palavra de Deus e brincar. Ele gosta de fazer isso. Eu duvido você pegar essas 3 palavras, ir no aplicativo e separar cevada, trigo e uva. E encontrar cevada sendo igreja, trigo sendo judeu e uva sendo os que vão ficar na grande tribulação, vão ser massacrados no final e aí vão ser arrebatados em 3 arrebatamentos. Eu duvido você fazer isso. Você vai encontrar isso em livros. Na palavra de Deus, você não vai nem chegar perto de encontrar isso. Por isso que tem que estar muito cheio de vinho para crer num negócio desse. E aí, irmãos, aqui nessa parte, vocês vão ver que na doutrina bíblica vai haver, ponto 1, uma só ressurreição. Ponto 2, uma só transformação. Ponto 3, um só arrebatamento. Isso é a doutrina bíblica. Só que na doutrina da linha pré, vai haver 2 ressurreições, ou até 3. Tem pessoas que pregam até mais. 2 transformações, dependendo da linha, 3 transformações e 3 arrebatamentos. Eles vão negar isso. Sabe o que eles vão falar? Que é uma ressurreição aberta em 3 fases. Aí eu fico pensando, o apóstolo Paulo tinha que estudar um pouquinho mais, né? Porque se você pegar 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, você vai ver um montão de detalhes do arrebatamento. Um monte de detalhes. Coisas que até é difícil de gravar, precisaria pôr no papel. São tantos detalhes que o apóstolo Paulo falou, do momento do arrebatamento,
a ponto de falar que os primeiros mortos, depois os vivos, e aí seremos arrebatados junto com o Senhor nos ares. E ele não falou tudo em 1 Tessalonicenses 4, que é aqui que nós estamos vendo, né? 1 Tessalonicenses 4. Em 1 Tessalonicenses 5, ele vai falar mais um pouco. E em 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, ele vai falar de 2 ordens de ressurreição. E quando chega no verso 50, ele vai falar que tem uma última trombeta, que os corpos serão transformados, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Tantos detalhes, e o apóstolo Paulo não quis explicar sobre o arrebatamento da cevada, o arrebatamento do trigo e o arrebatamento do joio. Ele não quis explicar que o dia do Senhor é um e o dia de Cristo é outro. Ele não quis falar que existe 2 vindas ou 3 como ladrão, porque é assim que a linha pré teria que pregar. E aí o apóstolo Paulo não explicou, pelo contrário, ele confundiu a mente de muitas pessoas, ao ponto de quando chega aqui, em 2 Tessalonicenses, no lugar dele falar, seremos arrebatados, ele coloca a palavra apostasia. No lugar dele falar ira de Deus, ele coloca no lugar dele falar grande tribulação e explicar que a grande tribulação é a ira de Deus, ele coloca dia do Senhor. Ele complica tudo. E aí a linha pré vem e explica tudo que o apóstolo Paulo quis dizer, porque o que ele quis dizer ele não disse direito. Aí a linha pré vem e explica. Irmãos, é só parar para pensar, não precisa ser tão inteligente para isso. E aí nós vamos ver tudo isso daqui. Essa parte aqui, que eu coloquei a vinda como ladrão, separei aqui 5 textos, Mateus 24, 1 Tessalonicenses 5, 2 Pedro 3, Apocalipse 3 e Apocalipse 16, são os 5 textos onde aparece a vinda do Senhor como ladrão. Vamos ver se bate com a linha pré? Essa vinda do Senhor como ladrão era para fazer conexão com essa parte aqui. Eu só esqueci de puxar o tracinho aqui. Tá certo, irmãos? Então nós vamos para os textos agora.